Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um SUV de 7 lugares que já foi muito vendido no Brasil, mas que hoje em dia isso já é um pouco mais raro. Esse aqui é o Volkswagen Tiguan Allspace na versão única R-Line. E hoje a gente vai mostrar vários detalhes como consumo, desempenho, acabamento, espaço interno, porta-malas, todos os 7 lugares. Vamos falar de tudo para a gente entender se vale a pena ou não você levar esse carro para a garagem da sua casa, se é melhor esperar a nova geração do Tiguan, que pode chegar ainda em 2025 no Brasil, ou até mesmo levar algum concorrente desse modelo. Vamos começar falando para vocês sobre o design. A gente tem aqui nessa versão R-Line um visual um pouquinho mais esportivo, então a gente percebe a presença de black pianos, apesar de ter bastante cromados também. A grade aqui é cromada, tem o símbolo R aqui do lado esquerdo ou do lado direito do carro, enfim, e tem também a grade iluminada que se acende somente com a lanterna ou os faróis baixos ligados. Vamos aproveitar para falar do conjunto de iluminação. Esses faróis são logicamente Full LED, tem a tecnologia IQ Light, ou seja, eles são inteligentes. E vale citar, por exemplo, que você tem a seta dinâmica, também LED ali na parte de baixo, e quando você aciona ela, ela acaba enfraquecendo o DRL, a não ser que você esteja com o farol baixo ligado, onde ele já fica mais fraco de forma natural. A luz de lanterna não muda a intensidade do DRL, a única coisa que vai mudar é que ele vai incluir também a grade iluminada. Você tem ainda nivelamento automático de altura desses faróis, o farol alto automático, que inclusive consegue recortar o carro da frente, ele é adaptativo. Os faróis são dinâmicos, então ele vai ajustando o facho ali conforme você vira o volante. Também tem a luz de conversão estática, então quando você dá seta ou vira o volante, ele acende uma luz ali mais lateral. E tem também a função de neblina integrado aqui nesse bloco principal de iluminação. Eu mostrei tudo isso para vocês em detalhes no vídeo de assistências à condução. Também vale citar que você tem aqui a possibilidade de desligar o DRL pela central multimídia. O único problema é que os carros geralmente ligam o DRL novamente quando você passa a andar com o carro. Aqui no Tiguan não. Então se você desligou, você pode acabar esquecendo e até tomar uma multa, por exemplo, por não estar usando o DRL. Aqui na lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 19 com pneus medida 235/50, logicamente de uso urbano. Aqui a gente tem um emblema, digamos assim, R-Line, ele é em black piano, tem um detalhezinho cromado e o logo R. Falando aqui de retrovisores, eles têm um repetidor de seta em LED, luzes de cortesia e várias outras funções que a gente vai mostrar para vocês. As luzes, claro, não vão aparecer aqui de dia, mas estou colocando uma foto aí na tela para vocês verem como que ajuda à noite. Aqui abaixo a gente tem um friso cromado. Cromado é também o arco aqui dos vidros, tanto em cima quanto embaixo. E a coluna B é em black piano com o nome Volkswagen aqui na parte de baixo. Aqui em cima o teto é na cor da carroceria, tem o teto solar elétrico panorâmico como opcional, já adianto. A anteninha é em black piano e o rack de teto é nesse prateado. Lembrando que o rack suporta até 75 kg de capacidade. Já aqui olhando de traseira, a gente pode ressaltar, por exemplo, esse aerofólio que tem uma parte em black piano, mas o que me incomoda é que a parte de baixo é branca, então aqui no brake light ó, fica essa parte estranhamente branca. Nós temos aqui uma peça refletiva que corta toda a traseira desse carro. Ali você tem saídas quádruplas de escapamento, mas que são fakes, tá? O escapamento original fica abaixo ali do carro. Tem o nome aqui Tiguan, o logo da Volkswagen, claro, mas não tem nome de versão, nem mesmo algum alusivo à motorização, por exemplo. Falando de conjunto de iluminação, isso que vocês estão vendo, muito bonito por sinal, é a iluminação de lanterna, porém ela não fica sempre ligada, acho que poderia, deixaria o carro bem mais bonito. Quando você freia, o interessante é que ela troca de posição, então ela desliga essa parte de cima e acende embaixo. Você tem também a luz de ré ali na parte de baixo, a luz de seta, que inclusive é dinâmica, ela corre de dentro para fora, e também uma luz de neblina traseira, só que ela só funciona com o formato original da lanterna. Então mesmo se você estiver pisando no freio, ligou a luz de neblina, essa parte direita aqui vai ficar no formato original, enquanto a parte esquerda se altera ali de acordo com o freio. A luz de placa desse carro também é 100% em LED, assim como a iluminação de brake light. Se você está assistindo essa avaliação de graça, peço por favor que deixe também o seu like aqui embaixo, que é gratuito, assim como hypar o vídeo, função que fica ali perto dos comentários. Dessa forma você ajuda muita gente e sem gastar um centavo. Falando agora para vocês sobre conjunto mecânico, a gente tem uma certa decepção aqui, porque o Tiguan R-Line já foi melhor nesse quesito. Hoje ele traz o motor 2.0 300 TSI,
que é turbo somente a gasolina, não é flex. Ele tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível, rendendo uma potência máxima de 186 cavalos entre 4.500 e 5.000 RPM, com torque máximo de 30,6 kgfm entre 1.500 e 4.000 RPM. Acontece que o Tiguan já teve o 350 TSI, que tinha 225 cavalos, se eu não me engano, com 35,7 kg de torque, ou seja, números bem mais expressivos. E ele também trocou aquela transmissão automatizada de dupla embreagem, a DSG, por um câmbio automático convencional de 8 marchas, nesse modelo mais recente. Outra perda, antes ele tinha tração 4Motion, ou seja, automática nas 4 rodas, enquanto agora a tração é somente dianteira. Antes de falar para vocês dos dados de desempenho, cito o peso. Nessa versão única são 1.794 kg. A capacidade de reboque, ótimos 2.200 kg num reboque com freio ou 750 kg em um reboque sem freio. Agora sim, o desempenho 0 a 100 é feito, de acordo com a Volkswagen, em 9 segundos, enquanto a velocidade máxima fica em 215 km/h. No momento do test drive, a gente vai testar na prática esse desempenho. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade faz 9,2 km por litro com gasolina e na estrada 11,3. Porém, eu testei esse carro durante uma semana, andei bastante com ele e posso dizer que na cidade geralmente eu fiz entre 9 e 10 km por litro, mais ou menos. Inclusive, a gente fez um teste de consumo urbano com esse modelo, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, carro no modo Eco, Start-Stop ativado, e ele fez 9,9 km por litro. Já na estrada eu fiz entre 14,5 e até 17 km por litro em condições mais favoráveis. Ressalto também que a gente fez um teste de viagem, onde no nosso trecho padrão, com ar ligado, ele fez ali 16,4 km por litro. Também vale citar que o tanque de combustível tem uma capacidade para 60 litros. Para um carro desse porte com motor 2.0 turbo, acho que poderia ter até um pouco mais. Falando agora para vocês sobre suspensão, ela é independente do tipo McPherson na dianteira e do tipo Multilink na traseira. Os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados lá na frente, e eles têm a frenagem automática pós-colisão. Então, se você se envolver em um acidente onde os airbags acionaram, ele vai automaticamente acionar os freios para evitar um segundo acidente. Parece besteira, mas isso faz bastante diferença. E vamos aproveitar o Tiguan aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Para isso, eu separei aqui 2 concorrentes diretos desse carro, para a gente ter uma noção do quanto ele é grande ou pequeno. Vou comparar com o Jeep Commander e também com o Caoa Chery Tiggo 8 na versão Pro híbrida plug-in. O Volkswagen tem praticamente 4,73 de comprimento, enquanto o Commander tem 4,77 e o Tiggo 8 4,72. De largura, 1,84 ou 2,10 praticamente, se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Commander tem 1,86 e o Tiggo 1,86 também. Na altura, 1,66 no Tiguan, 1,72 no Commander e 1,70 no Tiggo 8. Entre eixos, 2,79 exatos aqui no Tiguan, um pouquinho mais de 2,79 no Commander e somente 2,71 lá no Caoa Chery. Agora, gostaria de informar para vocês números como a altura mínima em relação ao solo, ângulo central, ângulo de entrada, ângulo de saída e também a capacidade de imersão na água. Mas infelizmente a Volkswagen não divulga esses dados. Esse aqui é o interior do Volkswagen Tiguan R-Line. Vamos conferir como que é o acabamento? Ó, macio ao toque aqui na parte de cima. Aqui você tem um porta-objetos, inclusive escondido. Tem essa espuma aqui também, né, como se fosse um veludo, na verdade, para evitar barulhos. Também macio ao toque, ó. Até lá no fundo, estão percebendo? Então o acabamento é bem bom. Aqui é um plástico que imita quase uma fibra de carbono ali, um detalhe meio diferente. Aqui abaixo você tem a iluminação. Aqui abaixo você encontra um porta-objetos meio escondido. Bem legal isso aqui. E essa parte, ó, é num plástico, mas também é um plástico de ótima qualidade, viu? O acabamento aqui é bem bom. Na porta, ó, macio ao toque também aqui em cima. Tem aquela mesma faixa decorativa aqui. Tem uma iluminação ambiente, já aproveito para dizer para vocês. Lógico, aqui não vai dar para ver. Eu vou colocar uma foto aí do interior de noite. Acontece que a Volkswagen esqueceu do painel. Onde mais fica visível a iluminação ambiente, não tem, só tem ali nas portas. Pelo menos ela é colorida, tá, pessoal? Então quando você entra aqui na função Car da central multimídia, você pode, por exemplo, escolher a cor que você quer. Ó, são várias aqui definidas. E você pode inclusive regular a sensibilidade, aliás, a luminosidade em cada uma das áreas. Então você pode selecionar só das portas, deixar o brilho
mais ou menos forte, a área aqui para os pés também, ou por exemplo mexer nas duas ao mesmo tempo. Continuando aqui na porta, vale citar que a maçaneta ela também tem uma iluminação branca, tá? Não é colorida, mas isso para as 4 maçanetas, o que é bem legal. Você tem esse revestimento de couro aqui bem bonito, com costuras em branco. E aqui os retrovisores têm várias funções. Ele tem o tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré. Tem função de desembaçamento, que é muito boa inclusive. E tem também o rebatimento elétrico. Outra coisa legal é que você consegue ver a seta daqui de dentro. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar pela câmera. Isso ajuda a você não esquecer a seta ligada e até melhora um pouco a visualização do conjunto. Aqui, ó, é um plástico duro, mas não é de qualidade assim tão ruim. Poderia ser um pouco melhor, mas não é ruim. Tem o botão aqui de abertura do porta-malas, mas ele somente abre, ele não fecha. Isso não é legal. Você tem um elemento refletivo aqui na parte de baixo. Também aproveito para citar que as portas ele tem a vedação até a parte de baixo, então ajuda a não sujar essa região aqui e nem a sua perna ou a sua calça quando você entra e sai do carro. Inclusive, já digo que essa soleirinha é iluminada. No porta-garrafas, essa aqui tem só 500 ml, essa da Volvo, muito obrigado por sinal, mas cabe garrafas bem grandes aqui. E reparem que esse porta-objetos ele é aveludado, então evita fazer alguns barulhos. Você tem aqui tapetes em tecido de série para essa versão, tem as pedaleiras um pouquinho mais esportivas, a soleira como disse para vocês, e o banco do motorista tem regulagem elétrica, incluindo de altura e lombar. Você tem ainda aqui 3 memórias, só faltou a massagem que a gente viu lá no ID4, que é até um pouco mais barato que o Tiguan. E falando em bancos, antes de especificar o revestimento, eu digo para vocês que o banco do passageiro ele tem um ajuste de altura, tem até mesmo um ajuste de lombar, porém tudo do tipo manual, não é elétrico. Para um carro desse valor, que eu já falo para vocês, é bem decepcionante. Pelo menos o apoio de cabeça, ele possui aqui ajuste, ó. Você consegue ajustar de forma bem fácil, inclusive. Os bancos são sempre em couro preto, eles são micro perfurados, porque ele tem também aquecimento e resfriamento, vou falar já para vocês. Tem o logo R aqui, relativo ao R-Line, e eles são bem confortáveis e ergonômicos, gosto bastante. Falando agora sobre o sistema de ar-condicionado, a gente percebe aqui que ele é praticamente inteiramente touch. Você tem aqui o botão de resfriamento ou de aquecimento. Quando você clica uma vez, você mexe aqui pela central, se você quer o resfriamento ou o aquecimento. Incrivelmente dá para você ligar os dois ao mesmo tempo. Esse ar-condicionado ele tem 3 zonas, então você pode regular aqui uma para o motorista, uma diferente para o passageiro, e quando você entra aqui em menu, que também é touch, você encontra também a opção do traseiro. Você pode bloquear, por exemplo, para as crianças não ficarem mexendo, e você troca aqui também, ó, a temperatura que você quer lá para a segunda fileira de bancos. Tem também o Air Care, que ele consegue filtrar, como ele mesmo diz pra gente. Em configurações, você ainda pode colocar o modo de recirculação de ar automático. Seguindo aqui pelo painel, a gente tem as 2 saídas de ar aqui na parte de cima. Aqui na parte de baixo a gente encontra 2 tomadinhas USB que são iluminadas. Quando você liga a lanterna, elas ficam brancas. Tem um acendedor de cigarro, por incrível que pareça. Um carregador de celular por indução, mas que infelizmente não é ventilado, então ele vai esquentar bastante seu celular. O botão de partida do motor fica aqui. Tem freio de estacionamento eletrônico, só não tem a função auto hold, que a Volkswagen esqueceu. Modos de condução, já adianta, ó, você tem aqui o Eco, o normal, o Sport e também o Individual. E no Individual você pode selecionar individualmente se você quer a direção, por exemplo, normal esportiva, a propulsão, o ACC, a assistência de luzes, o ar-condicionado ou ainda redefinir tudo. Isso é bem legal. A manopla aqui de transmissão já bem conhecida, você tem aqui o modo manual jogando para o lado direito. Esse carro é bem escandaloso, tá? Ele fica apitando por qualquer coisa. Botão aqui para desligar o sistema Start-Stop, aqui do Parque Assist, que a gente mostrou no vídeo de assistência de condução, e logo atrás para você ligar ou desligar os sensores de estacionamento. Aqui atrás, olha que legal, a gente tem um compartimento aqui com porta-garrafas e essa espécie de cinzeiro aqui que vem junto com o carro. Serve também como um porta-objetos, né? E o legal é que esses porta-garrafas aqui são variáveis. Então você pode colocar garrafas maiores aqui, por exemplo, ou até mesmo guardar isso aqui, ó. Então você empurra ele para cá e ele fecha, ou você abre aqui os dois, ó. Você também pode, se você quiser, fechar essa parte aqui do compartimento para deixar algo escondido. Mais atrás, o apoio de braço tem ajuste de profundidade e também de altura, o que é muito bom. Quando você abre ele, você encontra também aqui um baú, porém não é refrigerado nem iluminado. Bem que já poderia ser para um carro desse valor.
Falando sobre porta-luvas, desce suavemente, olha que legal. Aqui seria a entrada de CD, que hoje em dia não existe mais. Tem ali também porta-moedas, como vários Volkswagen, e um pequeno porta ali documentos. O espaço é mediano, mas pelo menos você tem refrigeração, isso é muito legal, e uma iluminação em LED também. Aqui na parte de cima a gente percebe que nessa versão R-Line o acabamento é todo escurecido, tem uma alça de mão que volta suavemente, mesmo para o motorista. Os cintos têm regulagem de altura também, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Aqui você tem retrovisor interno eletrocrômico, porém não dá para desligar, isso não achei muito legal. Você encontra aqui os botões da cortina do teto solar. Aqui faltou um porta-óculos, né? Poderia, tem até um espaço aqui. A iluminação aqui dentro é totalmente em LED, você encontra inclusive um botão para ligar ou desligar somente as luzes lá de trás, o que é bem legal. E aqui o comando do teto solar elétrico panorâmico. Você pode somente subir ele, como eu fiz aqui, ou abrir completamente. Lembrando que tem ali a redinha elétrica também que você pode comandar se você quiser. Depois que ele abre, você pode dar mais um toque para ele fechar, abrir, aliás, mais um pouquinho. Dando mais um toque forte aqui para frente, ele fecha de novo automaticamente. Vocês reparem que ele já tem uma espécie de insufilme, né? Então ele consegue filtrar bastante ali do sol. Vamos falar agora sobre volante multifuncional. Você tem esse revestimento em couro, aquele micro perfurado parece uma bolinha de golfe, né? De fato dá uma pegada um pouco melhor. Tem pedal shifts para fazer trocas de marcha, caso você prefira. Tem o logo R-Line bem bonito aqui embaixo também. Tem ajuste de altura e profundidade, obviamente. Tem até o aquecimento aqui do lado direito, ó. Aqui, por exemplo, você mexe no painel de instrumentos que a gente mostra daqui a pouco. E do lado esquerdo, para passar o volume, ou então ali os comandos do ACC, centralização de faixa, enfim, você regula por ali. Agora, acontece que esses comandos eles são do tipo praticamente touch, eles são capacitivos. Então só de você encostar aqui não adianta, você tem que dar uma clicadinha, tá? Ele dá uma vibradinha. Porém, é muito fácil você encostar em alguma coisa aqui enquanto você está manobrando ou durante uma condução mais esportiva. Eu já liguei aqui o aquecimento pelo menos umas 4 vezes sem querer, e aí você percebe o volante esquentando sem saber a razão. Outra coisa que incomoda é que esses comandos aqui multifuncionais, eles só funcionam com a chave ligada, mesmo que a multimídia esteja acionada. Aqui na haste de seta do lado aqui você tem um botãozinho para mexer também em algumas assistências à condução. E aqui eu acho que faltou aquela função Combi Living Home. O carro até tem, você regula ali pela multimídia e o máximo que você pode deixar é 30 segundos. Porém, ela não funciona muito bem não. Sinceramente, parece que assim que você desliga o carro ele já começa a contar e não depois que você fecha a última porta. Então seria muito mais prático você dar um clique aqui para acionar. Infelizmente não é assim. Desse lado direito, lógico que a gente tem o comando dos limpadores com sensor de chuva também. Falando agora para vocês sobre o painel de instrumentos. Aqui é o Active Info Display, aquele que tem uma tela de 10,25 polegadas com uma excelente resolução. Aliás, primeiro você tem esse botão View aqui no volante, onde você pode, por exemplo, deixar os ponteiros, dando mais um toque. Ele fica aqui maximizada a informação ali do meio, que você pode ir trocando. Mais um toque, ele fica um aglomerado ali de informações. E a do meio você também vai alterando se você preferir. E aqui na central multimídia, quando você vem em Car, você tem a opção aqui, ó, de Digital Cockpit. E aqui você encontra o modo automático, onde ele vai ali mudar de acordo com o que ele acha melhor. Clássico, que seria a posição do câmbio e a velocidade. E a vista 1, 2 ou 3 você pode ir mudando. Então, por exemplo, colocar autonomia, colocar a condução ao destino, eu vou explicar tudo isso, tá? Aqui você tem o trip desde a partida, dando um ok você tem o longo prazo e também o desde o abastecimento. E você tem eles aqui também pela central multimídia, caso você prefira, inclusive ali com a autonomia. O problema é que ele só mostra quilômetros cheios, infelizmente não mostra os metros. Então, por exemplo, você está ali 233,9, ele ainda continua mostrando como 233. Então não tem uma precisão. Só esse trip aqui embaixo, que ele é separado, que você reseta separadamente dos trips de consumo, ele sim mostra os metros, então vai entender, nem o odômetro total mostra. Outra coisa que me incomoda é que com a chave ligada, mesmo se o motor estiver desligado, ele vai ficar contando o tempo do trajeto e diminuindo a velocidade média. Aqui você também pode, por exemplo, para cima e para baixo, escolher entre o consumo instantâneo, o trip, né, que seria aquele resetável separadamente, a temperatura do óleo, a velocidade atual. Consumo de conforto, ele mostra quanto o ar-condicionado ou, por exemplo, a refrigeração dos bancos está gastando em litros por hora. Tem também a autonomia e volta aqui para a vista geral, que tem todos os dados. Passando para o lado, você encontra os assistentes de condução, claro, se estiverem ligados.
A navegação, ele não projeta o mapa aqui no GPS, mas além dele ficar aqui com essa bússola e o nome da rua, quando você coloca um destino, ele mostra aqui a próxima direção para você. Então, por exemplo, a 500 metros vire à direita ou algo nesse sentido. Aqui a informação de áudio fica bem bonita, vou colocar uma foto aí para vocês, aqui não está nada conectado. Tem também as informações do seu telefone, que não está conectado. Aqui o status do veículo, ele fala, por exemplo, da próxima revisão. Para baixo ele mostra que uma porta está aberta e mais outro para baixo você tem também o sistema de controle de pressão dos pneus. Ele mostra aqui a pressão individual de cada pneu e também a pressão ideal, que ali é aqueles 38. E aqui pela central multimídia, quando você vem em CAR também status do veículo, você encontra a opção de trocar. Ó, aqui está o padrão, mas você coloca confortável, aí ele vai te mostrar uma outra pressão aqui para você selecionar, ou com carga total ele já mostra uma pressão diferente. Bacana isso, né? E aqui você também tem aquelas informações de status do veículo e etc. Mais um toque para o lado, a gente volta aqui para os dados de consumo. Mudando os modos de condução, a gente coloca primeiro aqui no Eco, a gente pode reparar que só muda ali em cima. A iluminação ambiente você pode deixá-la no automático, então ele vai mudar de acordo com o modo de condução. Como eu não deixei, ele está nesse azul que eu programei. Se eu colocar um rosa, o painel também fica rosa, assim como esses detalhes aqui na central multimídia. Agora, trocou de modo Eco para normal, ele muda somente ali em cima também. Você tem também o Sport ou, por exemplo, o Indivíduo. Acho que no Sport ele poderia ter um layout até mais agressivo, mais imponente. Quem sabe com algumas informações a mais de desempenho, força G, o nível de potência e etc. Também cito que esse dado aqui, desde a partida, se você deixar o carro desligado por muito tempo, estacionado por exemplo, ele vai acabar resetando sozinho. Outra coisa legal é que sempre que você desliga aqui o painel, ele te mostra, por exemplo, o resumo da viagem. Numa animação muito legal, inclusive. Eu voltei aqui para o lado de fora do Volkswagen Tiguan porque eu quero falar para vocês sobre a chave presencial. Aqui ela tá bem feia porque o pessoal da Volkswagen colou um durex aqui em cima. Mas é aquela chave de todo o Volkswagen, pelo menos aqui no Tiguan poderia ser mais refinada. Você tem trancamento e abertura do carro e também a abertura elétrica do porta-malas, só isso. Faltou a partida remota e o botão de sinalização. E apesar dela ser canivete aqui, lógico que ela é presencial, né? É que aqui, por exemplo, se acabar a bateria, você tira essa capinha para colocar a chave. Geralmente fica aqui na parte de dentro, né? Aqui na Volkswagen é mais simples. Enfim, com a chave no bolso, a gente pode, por exemplo, encostar nesse botão que ainda é touch para ele rebater os retrovisores, porém não fechar os vidros. Se você quiser fechar tudo, você tem que segurar aqui até o final, tá? Inclusive o teto solar. O legal é que quando ele termina de fechar, ele dá uma confirmação ali através do pisca-alerta. Então pelo menos você não precisa ficar conferindo se tudo fechou. E para destrancar o carro, só colocar a mão aqui. Agora, aqui na chave, se você segurar o botão de abertura, vamos ver o que acontece, ó. Ele abre automaticamente os vidros, porém tem que segurar também até o final, senão eles param no meio. Uma coisa legal também é que você tem na lanterna traseira uma animação ao destrancar o carro. Assim que você tranca ele, ele apaga de forma normal. Agora, se você esperar como ele vem home lá, que ele desliga o farol automaticamente depois de 30 segundos, aí ele faz a animação desligando também. Vamos falar agora da lista de equipamentos aqui do Tiguan R-Line. Você tem de série o ACC com Stop and Go, a frenagem automática de emergência, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e também 2 de cortina, porta-malas, cobertura elétrica e movimento de chute, banco do motorista com ajustes elétricos e 3 memórias, ar-condicionado digital de 3 zonas, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, banco do passageiro com ajuste manual de altura e lombar, câmera de ré, carregador de celular por indução, bancos dianteiros com aquecimento e resfriamento, controles de tração e estabilidade, apoio de braço dianteiro e traseiro, retrovisor interno eletrocrômico, freio de estacionamento eletrônico, 4 modos de condução, o normal, o Eco, o Comfort e o individual, o assistente de partida em rampas, a iluminação ambiente colorida, lanternas traseiras Full LED, incluindo a lanterna de neblina e também uma seta dinâmica, painel digital de 10,25 polegadas, rodas de liga leve 19, porta-luvas iluminado e refrigerado, soleira iluminada, sensores crepuscular e de chuva, sensor de pressão individual dos pneus, sensor de fadiga, chave presencial, pedal shifts, bancos da segunda fileira com ajuste de distância e inclinação, já mostro isso para vocês, sistema start-stop, sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, incluindo frenagem automática, tapetes de tecido, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, frenagem automática em marcha ré, revestimento interno em couro,
retrovisores com rebatimento elétrico, aquecimento, luzes de cortesia, a função de shutdown que abaixa o espelho direito quando engata ré e também os repetidores de seta em LED. O carro ainda tem Park Assist, que é o estacionamento automático, e ainda faróis Full LED, IQ Light, Matrix, com farol alto automático adaptativo, luz de conversão estática, função de neblina integrada, grade iluminada e ainda o facho dinâmico. Isso a gente mostrou tudo na prática no vídeo de assistências à condução. Lógico que além de tudo você tem essa central multimídia, é ainda a Discover Media, que é uma central um pouco mais antiga, ela é bem boa, mas a Volkswagen Play tem aquela vantagem de possuir aplicativos, por exemplo. Pelo menos essa aqui ainda possui comandos físicos, embora os outros aqui sejam touchscreen, mas esse você usa menos, então não chega a incomodar. Agora, 8 polegadas é pouca coisa para hoje em dia. Pelo menos ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS nativo aqui em navegação, embora esse GPS eu não ache assim tão legal, mas ele pode quebrar um galho. Tem também 3 entradas USB e 8 alto-falantes. Aliás, o sistema de som, embora não seja assinado, acho que já merecia, é bastante bom. Destaco ainda que ela tem um sensor de movimento, então quando você chega perto, por exemplo, ó, ele maximiza aqui os itens da central multimídia. Aproveito para mostrar também a câmera de ré. Sinceramente, a qualidade aqui não é muito boa. Pelo menos você pode regular aqui o brilho. Tem aqui o gráfico do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, que você pode minimizar aqui também, caso prefira. Aqui você, por exemplo, ativa ou desativa, é que o carro está desligado, tá? Mas você ativa ou desativa o alerta sonoro do sensor de estacionamento ou a frenagem automática em manobras. Você pode inclusive maximizar aqui, e desse lado você tem também outros modos de visualização. Então existe esse aqui que ele inclusive mostra objetos que ele detecta, esse aqui que facilita para você colocar um engate, ou você tem essa visão aqui um pouco mais olho de peixe, né? Um pouquinho mais angular também. Agora, já merecia uma câmera 360 graus, convenhamos, ou no mínimo uma câmera dianteira. Agora vamos a um ponto muito importante de todo o carro, que é o preço. Essa versão única R-Line aqui do Tiguan Allspace 2025 custa R$ 305.990. Porém, você tem também o teto solar elétrico panorâmico como opcional de R$ 10.910. Você tem também, lógico, pinturas diferentes para esse carro, mas todas elas são gratuitas, pelo menos, né? Nas sólidas você tem a branco puro, que é essa aqui que a gente está testando. Acho que poderia ter um branco perolizado, aliás. Nas metálicas você tem o belíssimo azul Atlantic, o cinza Platinum e também o prata Pirit. Nas perolizadas, o preto Mystic. Agora também sente falta de um tom de vermelho que o Tiguan já teve naquele modelo anterior. Agora o total então com teto solar elétrico panorâmico, R$ 316.900. Na conclusão a gente fala se vale a pena ou não comprar este carro por esse preço. Falando sobre garantia e revisões, esse carro ele possui 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 km ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro. O legal é que ele tem de série as 3 primeiras revisões gratuitas, então você não paga nada por elas, a não ser que vá trocar um item de desgaste ou algo natural, mas a revisão, troca de óleo e tudo mais já está incluso pela Volkswagen. Já aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos é igualmente lá na frente, porém, apesar de ser micro perfurado, não tem aquecimento nem resfriamento. Você tem aqui um porta-revistas e também 2 porta-celulares, olha que legal, isso para os 2 bancos. Tem também saídas de ar traseiras, como eu disse, com uma zona independente, então você pode regular ali, caso o ar esteja ligado, a temperatura para você. Uma entrada USB-C, acho que poderia ter mais, e uma tomadinha 12 volts. Agora, o túnel central aqui é bastante alto, hein? Você tem aqui uma iluminação em LED, isso é bem bacana. Tem alças de mão também, que voltam suavemente, e um ganchinho aqui, isso para os 2 lados. Você também tem ganchos aqui nessa coluna B do carro. Você encontra também uma visão mais ampla aqui do teto panorâmico, que é bem grande inclusive. Você ainda encontra um apoio de braço, que tem 2 porta-copos, e o acabamento de porta aqui é esse, ó. Fica plástico duro, tá? Isso não é legal. Pelo menos mantém essa faixa aqui de couro, mas poderia ser emborrachado assim como lá na frente. Pelo menos mantém aqui o veludo e um porta-garrafas com porta-objetos bem considerável. Também tem aquele elemento ali refletivo para indicar que a porta está aberta. O legal é que tem também iluminação aqui na maçaneta e também a iluminação ambiente, ó, dá para ver um azul fraquinho aqui, né? Isso nas 4 portas. E antes de falar sobre espaço interno, eu cito aqui que você tem a regulagem de inclinação do encosto, então puxando essa alça, com uma mão só é meio complicado.
mas você regula se ele vai ficar mais inclinado ou mais ereto. Também tem o ajuste de distância, ó. Com uma mão vai ser difícil, hein? Ó, você consegue ir para frente ou para trás aqui com o banco. Isso nos dois bancos esquerdos ou no banco direito. Agora sim, falando sobre espaço interno. Eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para dirigir e o espaço que sobra aqui atrás é este aqui. Isso com os bancos no máximo para trás. Lembrando que esse carro é 7 lugares e eu já vou mostrar essa questão para vocês. Mas ainda assim, ó, o espaço aqui é bem bom. Eu consigo até entrar ali, vou ficar um pouquinho mais apertado, mas eu consigo, como vocês podem ver. O que atrapalha é esse túnel central aqui. Com as pernas mais abertas, eu consigo viajar relativamente confortável. Isso lembrando que uma pessoa de 1,92 lá na frente e eu tendo 1,92 também aqui atrás. Então o espaço interno é bastante positivo. Agora vamos aqui para o 7º lugar. É até prático aqui de você acessar ali os bancos. Você puxa essa alavanca e aí ó, o banco já inclina aqui o encosto e ele também já fica disponível para você empurrar para frente. Agora para entrar aqui que é complicado, hein? Eu sendo grande e gordo, com 1,92 de altura, vocês querem que eu entre aqui, né? Tá bom, vamos tentar, né? Vamos lá. Eita, meu Deus. Se eu não travar as costas aqui, já é um começo. Ai, minha perna. Meu Deus do céu. Jesus. Eu tive que me jogar aqui dentro. Nossa, é muito apertado, viu, pessoal? Mas já era de se esperar, tá? Praticamente todos os carros de 7 lugares são assim. A gente pode ver aqui, ó, que não tem muito espaço. E realmente, como o piso é alto, olha como eu fico desconfortável. Eu não consigo, por exemplo, puxar aqui os bancos. Ó, eles nem fecham, tá? Então, lógico, não é para um adulto, ainda mais um tão grande como eu. Acaba sendo muito claustrofóbico. Dá para colocar uma criança bem pequena aqui atrás. Lembrando que você tem um ajuste de distância também, então você consegue colocar o trilho desse banco um pouco mais para frente. Tem um porta-objetos aqui desse lado, esses ganchinhos são do porta-malas, tá? Que você está sentado aqui no porta-malas. E desse lado você tem ainda um porta-copos. Mas faltou uma iluminação aqui para os dois assentos adicionais, não tem. Pelo menos, lógico, você tem os cintos de segurança e você tem um lugar aqui para prender eles, para fazer com que eles não venham junto na hora de rebater os bancos, por exemplo. Mas é claustrofóbico, hein? Agora eu quero ver como que eu vou sair daqui. E olha que eu tô aqui do lado onde você rebate os dois bancos da esquerda, então fica mais fácil, né? E mesmo assim é difícil, ó, o banco tá no máximo para frente. Meu Deus, como que eu saio aqui agora? Tem que sair de ré? Eita! Nossa! Quase que a calça vai embora. Jesus, é difícil. Pelo menos você tem o tapetinho ali. Agora, quando a gente compara, por exemplo, com o Jeep Commander, lá você tem um pouquinho mais de espaço, tá? Aqui é mais apertado. Enquanto eu estava ali nos últimos dois assentos, sofrendo para proporcionar para vocês entretenimento, eu lembrei que eu não tinha falado sobre a altura do teto. Então, sentando aqui de forma um pouquinho mais ereta na segunda fileira de bancos, você tem aqui um pequeno ressalto. Você tem aqui um espaço por conta do teto solar, né? Então, se eu ficar mais reto aqui, ó, pega no teto. Se eu ficar um pouco mais para cá, já fica um pouquinho mais confortável. Mas ainda assim, a altura do teto não é realmente muito boa, não. E lá atrás é ainda mais difícil, tá, pessoal? Porque lá você senta mais alto. Então eu ali fico bem claustrofóbico e eu não vou entrar ali de novo. Acho que vocês acreditam no que eu tô falando. Chegou a hora da gente falar sobre o porta-malas. Ele tem logicamente abertura elétrica e você pode inclusive usar o movimento aqui de chute. Nunca dá certo, né? Agora deu, ó. E que ele vai abrir automaticamente, lógico, se você estiver com a chave próxima. Antes de qualquer coisa, já vou citar a capacidade para vocês. Com os 7 lugares levantados, você tem aqui 216 litros na medição VDA, ou seja, aquela com bloquinhos, ou 242 litros líquidos. Mas a gente já fala também sobre a capacidade em 5 lugares. Primeiro cito para vocês que o espaço aqui, para um carro de 7 lugares, até que é bom. Você ainda consegue colocar algumas malas pequenas ou mochilas. Tem ainda esse bom espaço aqui na lateral, que tem até ganchinhos, se você quiser amarrar alguma coisa. Aqui para você rebater aqueles bancos da segunda fileira. E olha a diferença de inclinação do encosto, ó. Realmente muda
bastante ali, vocês conseguem perceber, né? Tem ganchinho aqui que você pode guardar. Inclusive, antes que eu esqueça, cito que você tem uma iluminação em LED aqui na parte de cima, assim como esse elemento aqui refletivo. E quando o porta-malas está fechado, ele acaba iluminando um pouquinho ali dentro também. E você tem também essa iluminação em LED aqui do lado esquerdo. Só acho que ela poderia estar presente desse lado também. Vocês podem ver que o tampão não está aqui, porque os 7 lugares estão levantados. O legal é que você pode guardá-lo nessa região. Você pode até tirar isso aqui se você quiser. Ó. E ali embaixo você tem também o step que eu já vou mostrar para vocês. Vou rebater esses bancos aqui. Ó. Aquele banco ali, reparem que ele está inclinado mais para trás, então eu não consigo abaixar. Mas esse aqui da esquerda, eu consigo. Ó. Então abaixei ele. Para subir, é só você puxar isso aqui, só que como ele fica bem preso, isso aqui não é muito resistente, tanto que aqui ele até soltou já. Ó. A gente encontra até uma tomadinha 12 volts que estava meio escondida ali e aqueles ganchinhos que eu falei para vocês. Agora, de acordo com a Volkswagen, nessa ocasião onde a gente tem 5 lugares no Tiguan, o espaço vai para 686 litros na medição VDA e 774 litros líquidos. Então o espaço é realmente bem considerável. Coloquei o tampão, apesar de ter isso aqui, ele fica às vezes saindo, viu? Você pode fechar ele aqui se você quiser, ó, já saiu ali o cinto. Não funciona muito bem isso não, viu? Mas agora você libera então aqui embaixo o acesso ao step. Você encontra ele aqui, medida 14585/18. Ele é do tipo temporário, como vocês podem notar. Ele é assim mais fininho. E aqui tem também outras ferramentas do carro. Tem até uns espacinhos onde você consegue guardar mais coisas se você quiser. Bom, já falei de espaço para vocês, então eu vou citar aqui que o Jeep Commander tem com 7 lugares 233 litros e com 5 lugares 661 litros. Porém, a Stellantis não especifica se são VDA ou litros líquidos. Já o Caoa Chery Tiggo 8 Pro, ele tem na versão híbrida 193 litros com 7 lugares e 889 litros com 5 lugares. Porém, esses 889, se eu não me engano, ele considera até o teto. Por isso que a diferença é tão grande em relação aos 686 aqui do Tiguan e aos 661 do Commander. Ou seja, a gente pode dizer que o espaço de porta-malas aqui é um ponto bastante positivo, mesmo com 7 lugares. Agora, para fechar, você pode usar só esse botão aqui, porque pelo botão da chave ou do botão ali da porta, ele só abre, infelizmente ele não fecha. Aliás, você pode usar também o movimento de chute se você preferir, né? Vamos agora para o nosso test drive aqui com o Volkswagen Tiguan Allspace R-Line. Já adianto que eu gosto bastante do couro aqui desse volante. Eu acho ele bem gostoso, principalmente por conta dessa parte aqui microperfurada. E o volante também tem uns ressaltos aqui do lado que eu esqueci de comentar, que também te ajudam aqui numa pegada um pouquinho mais esportiva. Pessoal, a direção em si, ela não é das mais leves possíveis, mas ela é consideravelmente leve, como vocês podem notar. Como todo bom Volkswagen, ela não é molenga, mas é um pouquinho leve. Agora o que me incomoda é que ela tem um certo, como se fosse uma folga, né? Então você sente ela um pouquinho mais bamba só nesse ponto aqui inicial, ó, onde ele nem mexe o carro, tá vendo? Agora depois, ó, ela já se torna um pouquinho mais pesada. E lógico, aumentando a velocidade, como ela é elétrica progressiva, ela também vai aumentar ali a rigidez da direção, ou se você colocar no modo esporte, por exemplo. Apesar de que a mudança não é muito grande, mas aqui em baixas velocidades você percebe melhor. Agora o que me incomoda um pouquinho é que o acelerador desse carro é bastante sensível. Com o tempo você até acostuma, mas mesmo no modo Eco, em baixas velocidades, você dá um toquinho no acelerador e ele já sobe bastante a rotação. É que essa sensibilidade incomoda, por exemplo, quando você vai manobrar o carro. Às vezes você está saindo de ré de uma garagem, você precisa pisar um pouquinho mais forte, porque às vezes é uma subidinha, algo assim, e aí ele já anda demais, então atrapalha um pouco. Vamos colocar aqui, pessoal, no modo esporte, só para a gente fazer aquela descidinha aqui no ponto de sempre para testar a dinâmica. Ó, a gente percebe que a direção ficou consideravelmente mais dura aqui em baixas velocidades. Não muito, mas ficou. Vamos lá, ó. Ó, a dinâmica para um carro de esporte é boa, viu? Lógico, você não tem aqui um esportivo. Agora ele deu uma escorregadinha ali, porque o carro é bem grande, ó, e os controles seguraram. Mas você consegue fazer curvas um pouco mais apimentadas, um pouco mais rápido com esse carro e ainda assim se divertir. Não é um esportivo, a suspensão não é dura, ela é mais voltada para conforto, mas você tem uma, digamos que, dinâmica legal.
A gente passou ali tranquilamente pela valeta, porque esse carro tem uma boa altura em relação ao solo, embora a Volkswagen não especifique um número. Vamos falar um pouco sobre isolamento acústico. Posso dizer que aqui na cidade até que ele é bom. Você sente assim que o carro não tem muitos barulhos externos. Porém, pro preço desse carro, quase 320 mil reais, eu acho que poderia ser um pouco melhor sim. Principalmente na estrada, onde você escuta um pouco mais a rolagem dos pneus. Barulho de vento nem entra assim tão excessivamente, mas, de novo, pelo preço, acho que entra um pouquinho mais do que deveria. É um ponto mediano mais para positivo do que para negativo. Pessoal, vamos testar aqui o desempenho, tá? Já coloquei no modo esporte, vamos lá, ó, saindo. É mais ou menos, viu? Eu desliguei o controle de tração, mesmo assim ele ainda ativou ali e a gente chegou a mais ou menos uns 80 km por hora, porque tem polícia aqui na frente. E aí não dava pra gente acelerar muito. Mas a gente pode ver que o desempenho assim, ele é mediano, tá? Ele não é assim muito empolgante, mas também não é decepcionante, tá? Você tem aqui uma potência próxima do que tinha o motor 1.3 turbo da Stellantis. Agora, ele tem mais torque, então ele fica assim mais ágil. O desempenho é interessante. Eu vou fazer uma outra saída ali para vocês conferirem. Uma retomada aqui, por exemplo, a 50 por hora, pé no fundo, ó, ele demora para reduzir marcha, né, ó. Depois ele vai bem, ó, 90 e 100. Até tirei o pé um pouquinho antes ali. Então o desempenho é legal, você não vai passar sufoco com esse carro. Só que em comparação com o que ele já foi no passado, onde ele tinha um 2.0 turbo bem mais potente, com mais torque, tração 4Motion e tudo mais, que é a 4x4, né? Aí sim deixa um pouco a desejar. Se o carro fosse mais barato, daria para entender. Por esse preço, acho que o desempenho entra mais como mediano. Ele poderia sim ser melhor, considerando os quase 320 mil reais. Eu posso dizer que esse carro é bastante gostoso de dirigir, mesmo para quem quer uma condução um pouquinho mais esportiva. Não muito, tá? Mas um pouco mais esportiva você já vai conseguir, digamos que, se satisfazer com esse carro. Vamos fazer uma aceleração, ó. Saindo, vamos ver se agora a gente chega ao 100, ó. Ó, demora um pouquinho, mas não é muito, tá vendo, ó? Vamos lá, 70, 80, 90 e 100. Tive que frear mais forte aqui, mas a gente chegou, acho que 99 ali mais ou menos. Então vocês podem ter uma ideia ali de 0 a 100. Não é ruim, tá, pessoal? É que a questão é o preço, como eu disse pra vocês. Mas falando um pouco mais sobre dirigibilidade, ele é bem gostoso de dirigir, como praticamente todo Volkswagen é. Você tem uma direção aqui bem calibrada, uma posição de dirigir bem legal também, para um carro inclusive familiar de 7 lugares. É um destaque que você não encontra, por exemplo, num Jeep Commander. Sim, esse é um dos carros que eu vou devolver triste, porque eu gostei bastante dele. E apesar de eu ter rodado quase 700 km em uma semana, gostaria de ter rodado ainda mais. Vamos entrar aqui um pouco mais forte, ó. Ó, vocês viram, a gente entrou mais ou menos a 50 por hora, não deu um pé fundo, então ele não chegou a cantar pneu. E aí, lógico, inclina um pouquinho a carroceria, porque não é um carro esportivo. Mas pensando num SUV grande, pesado, de 7 lugares, a dinâmica é bastante interessante. Agora vamos conferir o comportamento de suspensão, ó. A gente nota que ela é um pouquinho barulhenta. Normal também de Volkswagen, tá? Quando você passa por desníveis um pouco mais profundos, você escuta mais ela trabalhar. Porém, nada que realmente incomode. E ela é acertada para o conforto, mesmo que não prejudique muito a dinâmica, como vocês viram. Então podem notar aqui, ó, que o carro é macio, tá? Isso é um ponto bastante positivo. Eu sinceramente me surpreendi. Mas e aí, vale a pena ou não você levar para casa o Volkswagen Tiguan Allspace nessa versão R-Line? Como pontos positivos eu cito vários: o conforto, porta-malas, sistema de som, segurança, assistências à condução, iluminação traseira, prazer ao dirigir, painel de instrumentos, espaço interno, dinâmica, acabamento, por incrível que pareça, iluminação dianteira e também a lista de equipamentos. Pontos medianos: central multimídia, que poderia ser maior e até um pouquinho melhor, o desempenho, o consumo, esse eu poderia até classificar como bom, mas como nessa faixa de preço você encontra modelos híbridos, aí eu acho que o consumo já não se torna assim tão bom. Mas se você comparar com outros carros a combustão 2.0 turbo, ele é bastante econômico. Mediano também é o isolamento acústico. Ele é até bom, mas poderia ser melhor, considerando o preço alto. Agora, como pontos negativos, o preço e o custo-benefício, justamente porque ele é bastante caro.
e ele não entrega assim uma motorização surpreendente por esse preço, ou um consumo surpreendente, não tem tração nas 4 rodas, enfim. Eu senti falta, por exemplo, de uma função auto-hold do freio de estacionamento, da tração nas 4 rodas, 7 airbags, são 6, partida remota, banco elétrico para o passageiro, câmeras 360 graus, reconhecimento de placas de trânsito e alerta de abertura de porta. Seria melhor justificado esse preço se pelo menos o Tiguan tivesse já esses equipamentos de série. Ou o teto solar, pelo menos, poderia ser de série, que já tiraria 11 mil reais ali do seu bolso. Agora, para a gente entender se ele vale a pena ou não, vou citar aqui os concorrentes. E para ficar mais justo, até porque se eu não fizesse isso a gente teria um monte de modelos para falar, eu separei só alguns SUVs de 7 lugares por preços mais ou menos parecidos. O primeiro, por exemplo, é o Caoa Chery Tiggo 8 Pro, que tem na versão híbrida plug-in 1.5 turbo, um preço de 270 mil reais. E já na linha 2026 encontramos um SUV que para mim é o maior concorrente aqui do Tiguan, Jeep Commander na versão Black Hawk 2.0 turbo 4x4 automática, que custa hoje 325 mil reais. Não que seja exatamente do mesmo segmento, mas só para um efeito de comparação, o Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.4 diesel 4x4 automático custa 356 mil. E por último, separei até um modelo premium que não fica assim extremamente distante em preço, que é o Mercedes-Benz GLB 220 na versão Progressive 2.0 turbo com tração nas 4 rodas por 370 mil reais. Não considerei, por exemplo, o Trailblazer, SW4, porque eles estão acima de 400 mil, então a diferença fica muito grande. Também não considerei os SUVs de 5 lugares, como o Honda CR-V. Eu posso concluir então que o Tiguan Allspace R-Line é um baita carro, mas ele tem um problema muito óbvio que muitas vezes faz o potencial comprador desistir da compra desse carro, que é o preço extremamente elevado. Ainda assim, mesmo nesse preço, se ele tivesse a tração 4Motion, continuasse um canhão como já foi no passado, em quesito desempenho, e tivesse um câmbio um pouquinho mais moderno, com trocas mais ágeis, certamente ele venderia muito. Como trazer tudo isso que falta no Tiguan é uma tarefa um pouco mais difícil, até mesmo por questão de homologação de emissão de poluentes, etc., a Volkswagen deveria pelo menos abaixar o preço dele, que teoricamente é mais fácil. Eu acho que 280 mil reais já com o teto solar, ou ainda que o teto solar fosse opcional, faria ele vender muito mais. Agora por 317 mil, fica difícil recomendar esse carro, por mais que ele seja muito bom.